Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 661, Montagem Luz Sagrada, Sombra Negra, Massacre Noturno, Dragão Fervente, Rei Trovão Ilusório. Os chefes desses 6 clãs apareceram no céu e suas vontades marciais materializadas desceram ao chão, espalhando grandes áreas de poeira. Havia forças continuamente empurrando umas contra as outras na atmosfera. As estruturas das montanhas desmoronaram. As camadas de nuvens se despedaçaram e todos os tipos de rochas e fragmentos foram empurrados para flutuar no ar. A luz do sol caiu sobre as figuras dos 6 chefes de clã, trazendo longas sombras de cada um deles. Cada um deles exalava uma aura aterrorizante que era imensa e ilimitada como as montanhas e os mares. Eles eram como vulcões em erupção, tsunamis fervilhantes ou terremotos violentos. Poder infinito jorrava de seus corpos, e havia até mesmo uma pitada de energia diabólica vindo deles. Era evidente que, nos últimos 2 dias, os 6 produziram grandes resultados em sua tentativa de compreender a magia negra. Cada um deles ganhou uma tremenda atualização no poder. Vendo a aparência dos 6 chefes de clã, todas as pessoas dos 6 grandes clãs revelaram expressões de grande surpresa e alegria. É Jacob e os outros. Os 6 antigos ancestrais estão de volta. Isso significa que eles não morreram. Como ousa Fan Xingjian ousar mentir para nós? O jovem mestre Yi e o jovem mestre Meng, que ainda estavam ajoelhados, foram ajudados a se levantar pelo jovem mestre Lei e pelo jovem mestre Long. Eles ficaram muito satisfeitos ao olhar para os 6 antigos ancestrais no céu e Fan Xingjian que estava no chão. Fan Xingjian, pensar que você ousou trazer humilhação para o orgulho de nossos 6 grandes clãs. Você está acabado desta vez. Não eram apenas os 4 cavaleiros. Muitos dos outros que caíram de joelhos também se levantaram. A aparência dos 6 antigos ancestrais e a aura imensa e ilimitada que eles exalavam, aparentemente capazes de cobrir o céu e o sol, era aterrorizante demais. As vontades marciais dos 6 especialistas de nível divino eram como água enquanto preenchiam cada centímetro do espaço dentro de um alcance de 100 lis. Isso fez a pessoa sentir uma sensação de desespero contra a qual eles estavam completamente indefesos. Um brilho brilhou nos olhos da grande beldade que estava atrás de Badi. A esperança se acendeu novamente. Isso mesmo. Como os 6 antigos ancestrais poderiam ser mortos por Fan Xingjian tão facilmente? Todos nós fomos enganados por ele, ela falou com uma voz suave enquanto olhava para as 6 figuras impressionantes no céu. Enquanto os 6 antigos ancestrais estiverem por perto, é impossível que os 6 grandes clãs pereçam. Mesmo Fan Xingjian não tem escolha a não ser ceder. Xin Xingye também olhou para o céu com grande espanto. E pensar que os 6 antigos ancestrais não morreram. Fan Xingjian mentiu para nós. Um calafrio percorreu sua espinha, como se os olhares dos 6 antigos ancestrais tivessem passado por ela. Droga, eu me rendi mais cedo. Os 6 antigos ancestrais não vão me culpar por isso depois disso, certo? Pensar nisso fez Xin Xingye começar a suar frio, e ela de repente se levantou. A mesma coisa aconteceu com a maioria das pessoas ao redor, e até mesmo o olhar de Shan revelou grande espanto. Os 6 chefes do clã não estão mortos. Não parece que eles não estão mortos, mas pelo que parece, eles ficaram muito mais fortes do que antes. Seu par de lindos olhos parecia que iria cuspir chamas. Fan Xingjian, você mentiu para mim? Baidi, que estava sob o pé de Fan Xingjian, riu alto. Fan Xingjian, os 6 antigos ancestrais chegaram. Renda-se rapidamente. Você acha que seus meios insignificantes serão capazes de nos enganar? E fazer com que os 6 grandes clãs se rendam? Quando um som de esmagamento soou, Badi foi pressionado contra uma pilha de pasta enquanto Fan Xingjian pisou em seus pés. Badi gritou agonizantemente. Estrela. Como você ousa? Jacob, o chefe do Olilith Clã, ficou furioso com a ação de Fan Xingjian. O céu de repente ficou escuro e apenas um único pilar de luz caiu do céu em direção a Fan Xingjian.
Esta luz do julgamento claramente tinha algum comportamento da formação dos portões do céu na ilha tropical. No momento, Jacob foi capaz de produzir facilmente tal efeito com um simples ataque. Ele claramente ficou muito mais forte do que antes. Além disso, quando Jacob atacou, os outros 5 chefes de clã também gritaram explosivamente e 5 jorros de vontade marcial se reuniram em direção à luz divina do julgamento. Todo o feixe de luz divina parecia branco como leite e desceu como uma espada de luz. Ele perfurou o solo, fazendo com que a terra se quebrasse como se tivesse sido cortada em um vale. Os 6 não esperavam derrotar Fan Xingjian com este único movimento. No entanto, eles esperavam que seu ataque fosse capaz de desferir um golpe na arrogância de Fan Xingjian e empurrá-lo para trás para que Bai Ji pudesse ser salvo. No entanto, Fan Xingjian não prestou atenção à luz divina do julgamento que os 6 uniram forças para liberar. Ele se banhou na luz branca, recebendo constantemente milhões e milhões de ataques, mas ainda permaneceu completamente ileso. Dispersar. Enquanto Fan Xingjian falava, ele ergueu o punho em direção ao céu, e a intenção da espada do Lin tipo Switch saiu jorrando. A luz divina do julgamento quebrou pouco a pouco, e a luz branca foi empurrada para trás. O céu deixou de estar cheio de escuridão para estar cheio de luz. Tendo esmagado o ataque que havia sido feito depois que os 6 juntaram forças, Fan Xingjian saltou repentinamente e avançou na direção dos 6 chefes de clã. Excelente! Vocês 5 foram criados por Alexander, certo? Então eu vou matar vocês mais uma vez. No segundo nível do nível divino, a vontade marcial de alguém era intercambiável com sangue e carne. Agora mesmo, Fan Xingjian transformou sua vontade marcial em um corpo enorme. O enorme corpo tinha várias centenas de metros de altura e parecia uma montanha imponente. Quando ele saltou, a terra tremeu violentamente e rachaduras se formaram no solo. Os vales ao redor se despedaçaram e desabaram, como se tivesse ocorrido um terremoto de magnitude 10. A coisa ainda mais assustadora era que seu enorme corpo com uma altura de várias centenas de metros ultrapassava a velocidade do som quando ele se chocou contra as 6 cabeças de clã. Tendo um corpo físico imponente com uma altura de várias centenas de metros de altura, movendo-se a uma velocidade que ultrapassava a do som. Quão aterrorizante era esse poder? Era como uma colisão de meteoros que poderia causar a aniquilação do mundo. Antes de ele chegar, as violentas correntes de ar já haviam atingido as 6 cabeças de clã com um impacto que era como de vários milhares de cavaleiros outorgados socando ao mesmo tempo. Ah! Em meio a um grito de espanto, a mão de Fan Xingjian bateu na cabeça do clã das sombras negras, fazendo-o explodir e espalhar sangue. Então Fan Xingjian bateu com a palma da mão no espaço, e um dragão atmosférico foi enviado rasgando o espaço vazio, transformando a cabeça do clã do massacre noturno em pó. Um berro furioso soou em seguida e, quando as ondas sonoras se espalharam, outras 3 cabeças de clã foram fortemente sacudidas em uma pilha de carne picada. Em apenas um piscar de olhos, os 5 chefes de clã foram espancados até ficarem à beira da morte. O último grito que Fan Xingjian soltou fez o mundo inteiro tremer, e inúmeras pessoas desmaiaram enquanto expeliam espumas brancas de suas bocas. Olhando para Fan Xingjian que estava no ar, as mesmas poucas palavras continuaram raciocinando em suas mentes. O Elder Grande do clã Tiamen olhou para esta cena em transe. Ferocidade e poder impressionantes. Isso é ferocidade e poder realmente impressionantes. Este Fan Xingjian é definitivamente um homem de ferocidade incomparável. No entanto, os 6 antigos ancestrais claramente fizeram preparativos antes de se atreverem a vir para cá. Embora 5 deles tivessem seus corpos eliminados de uma só vez, Jacob ainda estava inabalável. Uma luz sagrada forte e intensa continuou a ser emitida de seu corpo. Fan Xingjian, você acha que venceu? Agora vamos mostrar nosso verdadeiro poder. Quando Jacob disse isso, 6 bolas de luz apareceram de repente. Dentro de cada um deles, havia uma porção do poder do traje celestial Pao. Então, sob o olhar de todos, eles colidiram com um estrondo. Eu vou pegar a cabeça.
Vou levar o corpo. Vou pegar os dois braços. Vou pegar a perna direita. Vou pegar a perna esquerda. Conforme as ondas de vontade marcial foram exibidas, o traje celestial Panlu foi mais uma vez reunido. A vontade do traje celestial Panlu foi completamente apagada e, agora, os 6 antigos ancestrais estavam no controle total de seu poder. O poder que eles liberaram de forma explosiva poderia igualar ao de um especialista de nível divino de 4º nível. Uma figura imponente coberta por uma armadura dourada ficou de pé a uma altura de 1000 metros. Ele olhou para Fan Xingjian como se estivesse olhando para uma criança. Então a figura deu um soco em direção a Fan Xingjian. Morrer. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 662. Teve o suficiente. O traje celestial Panlu que os 6 chefes de clã estavam usando foi restaurado pelo Rei Mago de Ouro através da magia negra de sua facção de ouro. Não apenas eliminou a vontade da armadura, mas seu poder também foi restaurado em um novo pico. Embora esta armadura divina não fosse páreo para a armadura de osso branco do inferno, que só poderia ser usada para defesa, o Pan Yavenli realmente continha a inferência da dinastia do Mar Montanhoso do poder marcial de Pangu, que possuía uma força de ataque extremamente poderosa. Quando Fan Xingjian lidou com a armadura de osso branco do inferno no passado, ele teve que pegar emprestados os poderes de autodestruição do Hades Vault. Como seria quando o alvo fosse agora o traje celestial Pangu, que tinha uma defesa um pouco mais fraca que a da armadura de osso branco do inferno? A extraordinária figura de armadura dourada com uma altura de 1000 metros caiu, e sua enorme sombra cobriu quase metade de todo o vale. À medida que ventos fortes sopravam, incontáveis especialistas foram enviados voando. É tão grande. Pensar que eles conseguiram transformar suas vontades marciais em uma figura tão grande. Não é apenas o poder dos 6 chefes de clã. É também o poder dessa armadura divina. Isso por si só é aterrorizante o suficiente. O tamanho do corpo físico em que a vontade marcial de alguém pode ser convertida representa a imensidão do poder de alguém. A partir do 2º nível do nível divino, a vontade marcial que continha infinitas possibilidades seria capaz de se transformar em um corpo físico. Assim, quanto maior o poder da vontade marcial, maior o tamanho do corpo físico em que ela seria capaz de se transformar. Nesse estágio, pode-se dizer que quanto maior o corpo físico, mais representava o grande poder que a pessoa possuía. Pangu, que era o criador do mundo na lenda da Terra Ocidental, tinha poder ilimitado, então seu corpo era ainda maior do que toda a própria Terra Ocidental. Ele possuía uma quantidade inimaginável de poder. O traje celestial Panlu foi o produto que a dinastia do Mar Montanhoso criou depois de estudar e supor o poder do Pangu. Seu poder exibido criou a extraordinária figura de armadura dourada com uma altura elevada de mais de 1000 metros. Olhando para ele, o corpo de Fan Xingjian, que tinha uma altura de várias centenas de metros, não era nem a metade da extraordinária figura de armadura dourada. A diferença em seus poderes era muito clara. De onde veio essa armadura divina? Que poder aterrorizante! Quão poderosos os 6 chefes de clã se tornaram ao unir forças! 3º nível do nível divino. 4º nível. 5º nível. Assim como pensamentos diferentes passaram pela mente de todos, o punho da extraordinária figura de armadura dourada, que era do tamanho de um pequeno monte, veio com força e estava bem na frente de Fan Xingjian. O espaço acima do braço da figura estava todo distorcido, e o que restava do punho eram pedaços de luz dourada embaçada. Sob as camadas empilhadas de luz distorcida, não havia como ser capaz de ver claramente o conteúdo dentro dela. O poder violento vindo desse soco seria quase capaz de esmagar e mandar uma cidade inteira voando. Agora que estava sendo liberado sem reservas, o poder se condensou em um só pedaço sob as distorções espaciais. Fan Xingjian não se moveu nem se esquivou quando esse soco veio em sua direção. Batendo o dedo da espada repetidamente, fluxos de espadas conquistadoras foram enviados para cortar. As terríveis intenções da espada pareciam estar vivas. Eles se moveram através do espaço distorcido, continuando a abrir caminho.
Em meio a sons nítidos de PFFFT, grandes quantidades de faíscas respingaram do braço da extraordinária figura de armadura dourada. Era como se muitas estrelas cadentes tivessem roçado a superfície de seu corpo. Sob o corte repetitivo das intenções da espada conquistadora, o que se seguiu após as muitas faíscas brilhantes foram respingos de sangue. A extraordinária figura de armadura dourada foi cortada em um estado ensanguentado. Grandes poças de sangue fresco se espalharam de forma explosiva, pois muitas feridas, que eram tão profundas que dava para ver os ossos, foram criadas. No final, restava apenas um pouco de pele e carne conectada em todo o braço. Coágulos de sangue pousaram no chão, e cada um deles era como um caminhão pesado, abrindo enormes crateras no chão. Mesmo uma única gota de sangue que caiu foi como um tiro, batendo no chão e criando um estrondo. No entanto, apesar de enfrentar ferimentos tão graves, a extraordinária figura de armadura dourada não parou. Ele continuou a golpear e seu punho esmagou o corpo de Fan Xingjian com um estrondo alto. Então o punho que era como um pilar celestial pousou no corpo de Fan Xingjian. Sem parar, ele caiu no chão. Estrondo. Ondas de choque violentas irradiaram em todas as direções de onde Fan Xingjian entrou em contato com o solo. Fumaça fervilhante e poeira também dispararam como muitos dragões enormes. Com este soco, o mundo desmoronou. Este foi o resultado depois que a maior parte da energia foi condensada e houve menos de 0,000% da energia que vazou. Com um estrondo alto, o corpo de Fan Xingjian explodiu completamente, transformando-se em uma poça de sangue. Podia-se ver grandes pedaços de carne lutando e se contorcendo nele, como se quisessem se regenerar. A extraordinária figura de armadura dourada riu alto. Fan Xingjian, você é um caso perdido. Com isso, outro soco foi esmagador, e a carne e o sangue de Fan Xingjian se transformaram em espuma de sangue. Bum 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 bum. Sons ensurdecedores ecoavam incessantemente e, a cada vez, a terra tremia e as montanhas e rios desmoronavam. Todos olharam para esta cena com grande espanto, parecendo ter ficado chocados e sem palavras com o poder exibido pela extraordinária figura de armadura dourada. Audrey cobriu a boca em descrença e disse, como as coisas podem ser assim? Xinxinger usava uma expressão extremamente chocada. Poderoso, muito poderoso. O poder dos 6 antigos ancestrais é realmente muito insondável. De pé nas ruínas distantes, Shan-Yi tinha um olhar de desespero, como se achasse difícil aceitar o resultado que foi exibido diante dela. O Elder Grand rapidamente correu e agarrou-a pelo braço, querendo escapar. Jovem senhorita, corra rapidamente. Depois que Fan Xingjian estiver morto, os 6 antigos ancestrais provavelmente virão nos procurar a seguir. Shan-Yi balançou a cabeça. O desespero em seus olhos agora era ainda mais forte do que antes. Fugir? Para onde? Os 6 antigos ancestrais têm um poder imensurável. Quem será capaz de enfrentá-los? Quem será capaz de nos proteger deles? Não há mais lugar no mundo para nós agora. Dizendo isso, ela caiu molemente no chão. Seus olhos refletiam que ela estava perdida. No curto momento em que eles pararam, o jovem mestre Lei, o jovem mestre Yi, o jovem mestre Long e o jovem mestre Mening se aglomeraram em torno de Shan-Yi, olhando para ela com ridículo. Shan-Yi, você realmente tem um bom senso de julgamento. Você realmente acha que pode depender de Fan Xingjian? Não há necessidade de dizer muito a eles. Veremos o que os 6 antigos ancestrais têm a dizer mais tarde. À distância, o semblante de Baidi estava pálido quando ele se levantou, tremendo enquanto a grande beldade o sustentava. Sentindo os repetidos tremores no chão, a grande beldade olhou para a extraordinária figura de armadura dourada, que tinha 1000 metros de altura, e perguntou com uma expressão chocada, que armadura divina é essa? Que grande poder! Esta é a traje celestial Panlu que o mestre e meus pais adotivos têm se preparado para subjugar nos últimos 3 anos. Ela contém o grande poder da dinastia do Mar Montanhoso da Terra Ocidental, disse Badi enquanto olhava para o corpo de Fan Xingjian que havia sido esmagado em fragmentos.
Ele sorriu friamente e continuou: diante de um poder como este, não há como Fan Xingjian resistir, mesmo que haja 10 dele. Este é o verdadeiro triunfo de nossos 6 grandes clãs. No entanto, no momento seguinte, uma enorme sombra caiu do céu. A partir de um ponto desconhecido no tempo, todo o vale, incluindo as montanhas nevadas que o cercavam, foram todas cobertas pelas sombras sem fim. Pequeno inseto, teve o suficiente. Os movimentos da extraordinária figura de armadura dourada pararam e ergueram sua cabeça. O número infinito de sombras negras preenchia todo o céu e era impossível ver o que havia lá. A outra parte era muito grande em tamanho. O que é isso? Depois de passar um segundo inteiro montando e encolhendo a imagem das sombras negras em sua consciência, os 6 antigos ancestrais finalmente entenderam o que estavam vendo. Era o corpo maciço de Fan Xingjian, que tinha uma altura de mais de 100.000 metros, sentado de pernas cruzadas no espaço vazio. Fan Xingjian tinha uma mão apoiando sua bochecha enquanto a outra estava em seu joelho. Ele olhou para a extraordinária figura de armadura dourada como se estivesse olhando para uma formiguinha. Como isso pode ser? A extraordinária figura de armadura dourada olhou para trás e viu que a pilha de carne esmagada contra a qual ele estava explodindo já havia gradualmente assumido a aparência de Jacob. Paraíso dos Deuses Demoníacos, capítulo 663. Poder imensurável e notável foi divertido. A voz de Fan Xingjian parecia soar além dos céus. Sentimentos de descrença, ceticismo, bem como dificuldade em aceitar esta cena brilharam nos olhos dos 6 chefes de clã. O que se seguiu foi um desespero sem fim. No início, eles não conseguiram entender o que acabara de acontecer. Eles não conseguiam entender como Fan Xingjian conseguiu se trocar com Jacob. No entanto, quando eles viam aquela figura imensa mais uma vez, eles finalmente entenderam. O tamanho do corpo físico criado a partir da conversão de sua vontade marcial representava a força de sua vontade marcial. Para Fan Xingjian ser capaz de criar um corpo físico tão grande, quão grande era seu poder? Para um corpo físico tão poderoso obstruir seus sentidos e capturar Jacob sem que eles percebessem. Era muito fácil. Isso não era nenhum tipo de técnica, mas puramente uma diferença em seu poder. Assim como os 6 antigos ancestrais estavam pensando sobre isso, os dedos da espada de Fan Xingjian bateram e 2 dedos de vários milhares de metros de comprimento pressionaram. Cada um deles tinha o poder de achatar instantaneamente uma cidade inteira. Era como se 2 dragões descessem dos céus, provocando fortes correntes que jorravam em todas as direções. Os céus foram clareados, não deixando nenhuma única nuvem para trás. A energia aumentou e ondulações foram criadas no espaço. A extraordinária figura de armadura dourada berrou furiosamente e socou, mas foi inútil. Foi preso entre os 2 dedos de Fan Xingjian, lentamente sendo pego. Então Fan Xingjian exerceu um pouco de força em seu polegar e dedo indicador. Com um estrondo explosivo, a extraordinária figura de armadura dourada que havia sido transformada do traje celestial Panlu foi comprimida em carne picada. A armadura dourada quebrou e encolheu de volta ao seu tamanho original, girando enquanto voava para a palma da mão de Fan Xingjian. Os 5 chefes de clã foram gravemente feridos por Fan Xingjian. Então, quando suas vontades marciais se reuniram e apareceram na atmosfera, Fan Xingjian abriu a boca e expeliu uma lufada de ar. Com este golpe, fortes vendavais surgiram e a vontade marcial dos 5 chefes de clã foi esmagada em luz cintilante, espalhando-se no céu. Depois de completar tudo, uma pitada de indiferença brilhou nos olhos de Fan Xingjian enquanto ele levantava a cabeça para olhar para cima. Seu olhar era todo nebuloso, como se todo o universo e a circulação do mundo estivessem piscando dentro dele. O corpo físico, que tinha uma altura de 100.000 metros, não era algo que Fan Xingjian havia formado apenas com sua vontade marcial. Embora sua vontade marcial tivesse 1.150 pontos, era impossível criar um corpo físico tão maciço que tivesse o equivalente a 1.150 pontos de força, agilidade, reação, resistência e flexibilidade.
Foi somente depois que sua formação de espada de erradicação celestial melhorou ainda mais que ele conseguiu isso através dela. Neste momento, Fan Xingjian parecia capaz de submergir neste poder ilimitado. Ele podia sentir que, a cada respiração que dava, ele traria um vento violento e criaria fenômenos climáticos. Cada batida de seu coração faria todo o sangue de seu corpo ferver, bem como faria a terra tremer e os posicionamentos geográficos mudarem. Cada um de seus movimentos e transformações trouxe um enorme impacto para o mundo. Era como se ele tivesse se transformado em um mundo. Fan Xingjian se permitiu submergir neste estado sem precedentes, afundando nas profundezas do corpo físico e da vontade. Neste momento, Fan Xingjian teve uma compreensão mais profunda com relação ao conceito de temperar o corpo físico, bem como fundir o corpo e a vontade em um. Quando o poder de alguém atingia um nível tão grande como este, a menor mudança neles afetaria o mundo, pois eles já teriam uma conexão irreversível com o mundo inteiro. Fan Xingjian não prestou atenção às pessoas no chão, mas todos ficaram completamente maravilhados com a cena. Em particular, Jacob, o chefe do clã da Luz Sagrada, estava olhando para o céu com um olhar fixo naquela figura que ele não conseguia ver sem fim. A mente de Jacob estava completamente em branco. No momento seguinte, seu corpo físico terminou de se regenerar e seus pensamentos pareciam ter voltado ao corpo novamente. Como as coisas acabaram assim? Onde está Alexandre? Por que ele não correu para nos proteger? Jacob estremeceu. Isso não está certo. Ele tem inspiração súbita e deve ser capaz de sentir as ações de Fan Xingjian. Então, por que ele não veio? A menos que ele tenha sido retido por alguma coisa. Ou a menos que... As pupilas de Jacob se contraíram enquanto ele pensava em uma possibilidade terrível. A menos. Ele também não é páreo para Fan Xingjian. Sua inspiração súbita sentiu essa possibilidade, e assim ele não veio. Os 4 cavaleiros ainda estavam cercando Shan Yi. No entanto, neste momento, ninguém mais estava provocando e zombando dela. Shan Yi riu alto. Senhores, o que vocês acham disso agora? Gran também se regozijou, mas então sentiu grande espanto com o poder aterrorizante de Fan Xingjian. Vendo esta cena, uma onda de ardor encheu seu cérebro enquanto ele pensava em como o clã Tiamen provavelmente se tornaria o topo dos 7 grandes clãs. O jovem mestre Meng estremeceu. Então, quando de repente ele viu o jovem mestre Yi se curvar lentamente em direção ao chão, o jovem mestre Meng gritou: "O que você está fazendo?" O jovem mestre Yi bateu com o rosto inteiro no chão enquanto caía de mãos e pés, prostrado. Ouvindo o que o jovem mestre Meng perguntou, o jovem mestre Yi respondeu calmamente: "Eu só desejo manter minha vida." O jovem mestre Yi queria amaldiçoar quando o jovem mestre Lei e o jovem mestre Long também se levantaram lentamente. Não havia mais sinais de resistência em seus olhos. O semblante do jovem mestre Yi ficou pálido ao ouvir o jovem mestre Lei dizer: "Não há necessidade de insistir à força. Fan Xingjian. Seus poderes são imensuráveis e notáveis. Se persistirmos, estaremos apenas jogando nossas vidas fora por nada." O rosto do jovem mestre Meng empalideceu. Ele cerrou os dentes com tanta força que parecia querer quebrá-los. Então ele lentamente caiu de joelhos e finalmente desistiu de resistir. Com os 4 cavaleiros ajoelhados, mais e mais pessoas também se ajoelharam. Xinxingueiro exalou enquanto usava uma expressão complicada. Ela era igual às outras. Nenhum deles esperava que haveria tantas reviravoltas inesperadas em um único dia. Fan Xingjian até exibiu uma proeza grande e invencível. Audrey também soltou um suspiro enquanto observava Fan Xingjian cobrir o céu e o sol. Enquanto olhava para a figura da qual ela nem conseguia ver a cabeça, havia apenas espanto em seus olhos. Que proeza marcial! Um poder tão notável. Fan Xingjian realmente atingiu o ápice e se tornou um personagem de primeira linha no mundo. No entanto, quando todos caíram de joelhos e revelaram grandes sentimentos de submissão, os olhos de Baidi ainda estavam cheios de grandes sentimentos de incapacidade de aceitar isso. "O que vocês estão fazendo?" Baidi gritou furiosamente.
Você realmente vai se render? Os séculos de glória de nossos 7 grandes clãs. Você vai deixar tudo se reduzir a nada? Sim, Fan Xingjian é muito poderoso. No entanto, não há como ele ser capaz de enganar a todos com seu poder e influência. Se ele ousar, ele pode simplesmente nos matar hoje. Caso contrário, a Igreja da Verdade Universal, Mago Associação, e aquele governante do Reino do Leão de Aço, qual deles não será capaz de matá-lo facilmente? Em vez de me submeter a Fan Xingjian, prefiro me submeter a grande beldade ao lado de Badi olhou para sua expressão distorcida e olhos vermelhos. Então ela recuou lentamente. Ela sabia que Badi havia enlouquecido com essa cena. Era como se ele tivesse descido das nuvens para um pântano lamacento. Os incontáveis anos de trabalho duro e preparativos que ele fez falharam completamente. Além disso, o poder aterrorizante que Fan Xingjian exibia fazia com que alguém perdesse todo o interesse em tentar alcançá-lo. Parecia que Badi era incapaz de suportar um revés tão grande e havia perdido completamente sua racionalidade. Barulhento. No momento seguinte, o olhar de Fan Xingjian se desviou e Badi se desfez em pó com um estrondo alto, espalhando-se pelo mundo. O corpo de todos pareceu tremer um pouco quando ele matou Badi com um único golpe. Isso os deixou extremamente apavorados. Então seu olhar, que parecia material, abrangeu Jacob. A voz de Fan Xingjian ressoou no mundo. Jacob, você está convencido? Os lábios de Jacob tremeram. Então, sem dizer uma palavra, suas pernas ficaram moles e ele caiu de joelhos. A partir de hoje, os 7 grandes clãs prometem nossa lealdade a você, meu senhor. Poder incomensurável e notável, poder imensurável e notável. Nesse momento, essas eram as únicas palavras que ecoavam na mente de todos. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 664 Impacto e Normalidades. O ato de Jacob cair de joelhos representou que as pessoas dos 7 clãs haviam se submetido a Fan Xingjian. No entanto, as pessoas que fizeram esta viagem para as profundezas das montanhas no norte eram basicamente os membros centrais dos 7 grandes clãs de qualquer maneira, então sua submissão representava a lealdade dos 7 grandes clãs a ele. Claro, a notícia de Fan Xingjian suprimindo os 7 grandes clãs só se espalhou entre o pequeno círculo composto por membros do escalão superior nos grandes clãs. Fan Xingjian ainda era mais conhecido por ter matado Jin Xia, derrotando o Blue Sacred Monolith e aleijado o primeiro príncipe. Embora ele tivesse ganhando uma grande reputação com esses feitos, ele ainda não era visto no topo. No entanto, Fan Xingjian não se importava com isso. Depois de conseguir que os 7 grandes clãs se submetessem, ele permaneceu temporariamente nas Montanhas Nevadas, ordenando que os 7 grandes clãs trouxessem o legado de artes marciais de seu clã para ele. Ele queria dominar todas essas artes marciais e completar o temperamento de seu corpo físico que era necessário para o segundo nível do nível divino. Simultaneamente, o traje celestial Pan também foi enviado de volta para a região do Grande Oeste por Fan Xingjian e entregue ao Wang Xiaoyan e Fang Qian. Era para ser usado para forjar sua próxima espada longa de nível divino. Com a proeza do traje celestial Pan, essa espada longa, que também era um equipamento dos restos divinos, seria definitivamente extraordinariamente poderosa. Depois de 7 dias e 7 noites, no pico de uma montanha nevada, suspenso a 10.000 metros de altura no céu, Fan Xingjian estava sentado enquanto olhava para as nuvens furiosas e a neve caindo. Inúmeros manuais surgiram em sua mente enquanto todos os diferentes métodos para temperar o corpo físico, fundir a alma e o corpo em um e combinar a vontade marcial com o corpo físico continuavam a passar incessantemente. Audrey voou ao redor de Fan Xingjian, olhando para ele com um olhar de grande admiração. Ela usava um manto branco sobre um vestido azul extremamente curto, que revelava seu par de pernas longas esguias e bonitas. Além disso, ela usava meia calça preta, que mostrava sua grande figura. Combinando com seu rosto justo e terno, ela era uma femme fatale na neve, voando e dançando em meio aos flocos de neve. Xingjian,
Você está tentando alcançar o terceiro nível do nível divino. Como é que você pode se cultivar tão rápido? Você está realmente planejando ir para a capital imperial? Audrey continuou a circular em torno de Fan Xingjian, ocasionalmente fazendo perguntas. Mesmo que ela não obtivesse nenhuma resposta dele, ela ainda parecia estar se divertindo incansavelmente. Alguns minutos depois, ela notou que Fan Xingjian ainda estava imóvel, como se tivesse entrado em um nível mais profundo de cultivo. Ele não mostrou nenhuma reação a tudo no mundo exterior. Audrey de repente se aproximou de Fan Xingjian, olhando para o rosto dele com uma expressão nublada. Fan Xingjian exibiu grande destreza, artes marciais e poder. Agora, ele até controlava os 7 grandes clãs, a região do Grande Oeste e inúmeras influências. Um homem como ele era muito atraente para qualquer mulher. Como a maior beldade da região norte do gelo, Audrey claramente tinha expectativas e sonhos sobre como seria seu futuro parceiro. No entanto, não importa o que ela queria no passado, o que Fan Xingjian exibiu superou em muito qualquer uma de suas expectativas anteriores. Ele havia superado seus padrões. A única coisa com a qual ela não estava satisfeita era que ele não parecia estar nem um pouco interessado nela. No momento seguinte, os olhos de Fan Xingjian se moveram e pareciam estar olhando para Audrey. Audrey ficou chocada e rapidamente recuou, dizendo: "Você acordou? MMM." As sobrancelhas de Fan Xingjian se contraíram e toda sua carne e sangue de repente se contorceram intensamente. Olhando para a própria palma, ele apertou com força, liberando sons explosivos. Ele podia sentir que havia fluxos de poder sendo nutridos em seu corpo, que estava se recompondo de uma maneira sem precedentes. As numerosas artes secretas dos 7 grandes clãs, Luz Sagrada, Sombra Negra, Massacre Noturno, Rei Trovão, Dragão Fervente de Amém, brilharam em seu coração. Com os 10 níveis das impressões místicas e o melhor talento das artes da espada do mundo, Fan Xingjian foi capaz de dominar facilmente essas técnicas e depois combiná-las livremente para ajudar a fortalecer seu corpo físico. Enquanto o corpo de Fan Xingjian ondulava, camadas de espadas empilhadas pareciam ter aparecido na superfície de sua pele. Era como se inúmeras espadas longas tivessem formado seu corpo físico. No nível de partícula física, cada uma de suas partículas físicas parecia ter sido completamente alterada. Eles se tornaram espadas longas de 4 lados, como o físico de espada de conexão celestial de Fan Xingjian. No entanto, essa mudança foi mantida apenas por alguns segundos. No momento seguinte, suas partículas físicas voltaram mais uma vez à sua forma original. As qualidades das substâncias físicas sofrem enormes transformações devido às suas estruturas. Através dos muitos manuais deixados pelo Imperador Celestial do Abismo Místico, bem como aqueles no Santuário da Lua Cheia, Palácio das 10.000 Estrelas e os 7 grandes clãs, Fan Xingjian agora tinha uma compreensão profunda dos métodos de cultivo do corpo físico. No entanto, tudo se resumia à fusão de partículas de éter e partículas físicas, alterando as estruturas das substâncias físicas, criando diferentes qualidades físicas e, finalmente, atingindo um estado em que o corpo e a vontade marcial eram um. No momento seguinte, o corpo físico de Fan Xingjian explodiu abruptamente. Em seguida, reuniu-se novamente enquanto trazia o poder infinito das partículas de éter, formando uma figura humana fraca. Ele havia iniciado o processo de retemperar seu corpo. Longe da capital imperial, o primeiro príncipe estava na sala de treinamento, balançando os punhos e chutando com os pés. Ele estava cultivando lentamente as artes marciais do caminho antigo do inferno, um passo de cada vez, começando do zero. Embora fosse o tipo mais básico de artes marciais, ele não parecia nem um pouco abatido nem o desprezava. Pelo contrário, ele era extremamente focado e sério em sua prática. Meia hora depois, o primeiro príncipe parou seus movimentos, soltou um longo suspiro e parou seu cultivo. Ele caminhou até uma mesa de pedra ao lado, descansou um pouco e serviu-se de uma bebida.
O primeiro príncipe parecia muito à vontade e não mostrava nenhum sinal de abatimento por ter suas artes marciais aleijadas. No entanto, no momento seguinte, seus olhos se estreitaram. Ele viu que um pedaço de papel havia sido colocado sob o bule sem que ele percebesse. Ele pegou o pedaço de papel e viu que havia apenas uma única palavra escrita nele: Shang. Olhando para a escrita no papel, o primeiro príncipe abriu um sorriso frio com desprezo em seus olhos. Na região norte do gelo, no fundo de um enorme rio congelado, o quinto príncipe foi selado sob camadas de montanhas geladas e, a uma temperatura extremamente baixa de 200 graus Celsius negativos, o mundo inteiro parecia estar parado. No momento seguinte, o quinto príncipe abriu os olhos abruptamente e 2 feixes de luz fria foram liberados de seu corpo. Todo seu corpo tremia furiosamente. Então ele saiu do leito do rio, atravessou as montanhas geladas que pesavam vários milhões de toneladas e voou no ar. Quando um longo apito soou, o ar frio se espalhou em todas as direções, e as montanhas geladas que pesavam vários milhões de toneladas se transformaram em gelo e neve sem fim. Eles se espalharam, fazendo com que a neve caísse na área em um raio de 1000 lis. Depois de descansar e exercitar grande resistência, finalmente consegui. Os cantos dos lábios do quinto príncipe se curvaram em um sorriso maligno. Ele finalmente alcançou um avanço para o nível divino. No entanto, no momento seguinte, ele virou a cabeça abruptamente para ver uma senhora com véu em roupas do palácio parada ali. Mãe, por que você veio? A dama com roupas do palácio riu friamente e disse: se eu demorar mais para vir, meu filho vai se tornar um imprestável inútil. E pensar que um príncipe do império não é capaz de vencer contra um pequeno bastarde e só pode se esconder aqui para trabalhar duro em seu cultivo. Mãe. O quinto príncipe disse furiosamente. Estou apenas me escondendo por enquanto. Já consegui cultivar o caminho azul e atingir o nível divino. Depois de fortalecer a base do meu cultivo, procurarei aquele Fan Xingjian para me vingar. Não há necessidade de fazer isso. Mesmo se você for agora, estará apenas cortejando a morte e se afastando cada vez mais do trono. Dizendo isso, a dama com roupas do palácio bateu levemente com o dedo e um pedaço de papel flutuou diante do quinto príncipe. Havia apenas uma palavra Shang escrita fracamente naquele pedaço de papel. Eu também não sei o que seu pai está pensando, permitindo que Fan Xingjian continue se tornando mais forte. Venha comigo para encontrar alguém. Ele terá os meios para matar Fan Xingjian. Apenas matando Fan Xingjian e arrebatando seu trunfo, você terá a chance de herdar o trono. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.